esse é o time do Flamengo. Vai, de fato, com um time super alternativo. Completamente compreensível. Tem um jogo cascudíssimo no fim de semana, né, Arnaldo? Cara, eu tava pensando... É alternativo, mas tá longe de ser ruim, hein? Não, claro. Sem dúvida. Fala. Mas acho que todos os grandes envolvidos no 16avos de final da Copa do Brasil é o que tá arriscando mais. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Flamengo Informa. E agora vamos acompanhar tudo que a imprensa paulista falou desse Flamengo e Botafogo da Paraíba, né? Hoje, lá no Maraca, o segundo jogo ali na Copa do Brasil. No primeiro, o Mengão venceu fora de casa, pra quem não lembra, né? O gol do Joshua lá, do moleque da base, entrou, fez o gol, felicidade, o Flamengo vence. E agora tem a partida da volta, dessa vez no Maracanã. A torcida vai em peso, apoiar certamente, e o Flamengo deve ir com um time alternativo, porém... a alternativa do Flamengo é bem melhor do que vocês estão imaginando. Vamos acompanhar tudo o que eles falaram, elogios ao Mengão e também o que esperar dessa importante partida, né, pela Copa do Brasil. Até os paulistas se impressionaram com a escalação do Flamengo. Dias está de volta, agora a mamãe Jéssica Dias, para falar do Flamengo. Muito boa tarde, Jéssica. Que alegria, hein? Você de volta. Cadê ela? Vamos ouvi-la. Volta. Pô, eu fiz um discurso aqui pra mamãe. Só veio o sorrisão até agora. Olha lá. Cadê? Voltei. Aê, agora sim. Boa! E aí, meninos, um abraço pra vocês. Muito obrigada pelo carinho, pela recepção. Estava com saudades. E hoje a gente está de volta num jogo de Copa do Brasil, falando de Flamengo, né? Um beijo para vocês, para todo mundo que está aí acompanhando o programa. Hoje é um confronto no qual o Flamengo está até um pouco confortável, né? Enfrenta o Botafogo da Paraíba, o jogo da volta da terceira fase da Copa do Brasil. Venceu o primeiro jogo por 1-0, se vencer ou até empatar, se classifica para as oitavas de final da competição, que não é uma prioridade do Flamengo nessa temporada, né? O Flamengo está aí na disputa da Libertadores numa situação meio que desconfortável, tem o Deportivo Táchira na semana que vem, e no final de semana tem o Palmeiras, né? No Campeonato Brasileiro é o segundo colocado na classificação, está a 4 pontos do líder Palmeiras, vem de um empate sem gols com o Botafogo, e aí tem esse confronto importantíssimo no final de semana fora de casa, na casa do Palmeiras. Então, hoje o técnico Felipe Luiz vai poupar ali a maioria dos atletas pensando nessa sequência que o Flamengo tem pela frente. Além disso tudo, hoje, incluindo o jogo de hoje, serão 5 até o Super Mundial de Clubes que acontece em junho, né? E aí o Flamengo pega a Esperança. Então, existe uma questão de calcular a carga de jogos, porque o Flamengo tem tido ali alguns problemas, algumas questões relacionadas ao departamento médico. Então, por isso, hoje nós teremos um time bem alternativo do Flamengo, que não chega a ser um time, digamos assim, muito diferente do que é o principal. Tem as peças ali que ainda vão disputar o jogo de hoje, como, por exemplo, o Wesley e o Gerson, mas 5 jogadores serão poupados, e esses não devem ficar sequer no banco de reservas, que são o Léo Ortiz, o Léo Pereira, o Alexandro, o De La Cruz não, o De La Cruz está machucado, né? O Luiz Araújo e o Bruno Henrique. O De La Cruz está com a lesão no joelho, e aí ele se junta ao Pulgar e o Alan, né? Então são 3 volantes no DM nesse momento, e além desses jogadores da volância, tem também o Plata, que está por lá também se recuperando. Então o Felipe Luiz está tendo que dar uma mexida no time. Ele tem o retorno do Gerson, que cumpriu suspensão diante do Botafogo, e o Wesley, na lateral direita, está suspenso no jogo contra o Palmeiras, então por isso hoje ele joga e vai ficar à disposição do treinador. Falando tudo isso, a gente vai para a provável escalação do time do Flamengo para essa noite. Não deve fugir muito de Matheus Cunha no gol, tem sido inclusive o goleiro do Flamengo na Copa do Brasil. Wesley, João Vitor, Danilo e Ayrton Lucas na lateral esquerda. Everton, Araújo, Gerson e Matheus Gonçalves. Na frente, Michael, Cebolinha e Pedro. Esse, então, o provável time do Flamengo. O Flamengo não tem agradado muito o torcedor no sentido de ser aquela máquina, né? Um time que faz muitos gols. Inclusive, é até uma intenção do Felipe Luiz, o estilo de jogo que o Felipe Luiz busca, de um jogo agudo, sempre buscando o placar, mas que não tem funcionado muito bem. Por exemplo, nos últimos 6 jogos aí de maio, o Flamengo fez 1 gol por jogo.
A média tá essa, bem pequenininha, mínima. Então, o torcedor não tá ali muito contente, já sabia que para hoje seria esse time mais alternativo. Então, nós temos nesse momento até uma baixa procura de ingressos, mais ou menos 20 ou um pouco mais, 20 mil ingressos vendidos de forma antecipada. Não é uma tônica da torcida do rubro-negro que costuma lotar o Maracanã, mas por conta dessa desconfiança, por ser um jogo no qual já se sabia que seria um time alternativo, a procura de ingressos nesse momento está baixa, meus amigos, mas é importante mais o Flamengo conseguir essa classificação, é claro, né? Se acontecer alguma uma catástrofe do Flamengo ser eliminado para o Botafogo da Paraíba, a questão seria, de fato, né, de se pensar Felipe Luiz, etc. O torcedor está achando que dá para vencer, dá para passar com tranquilidade, mas vai assistir a maioria do sofá, porque a procura de ingressos está baixa. Compreensível, né? Com um time alternativo, tem jogo decisivo semana que vem, tem o Palmeiras no fim de semana, enfim. Jéssica Dias, que bom você de volta, hein? Volte sempre e não saia mais, fique sempre com a gente. Muito obrigado pelas informações. Bom trabalho para você. Obrigada, meninos. Um beijo. Daí, Jéssica Dias de volta, hein? Em grande fase. Coisa espetacular. Olha aí, ó. Esse é o time do Flamengo. Vai, de fato, com um time super alternativo. Completamente compreensível. Tem um jogo cascudíssimo no fim de semana, né, Arnaldo? Cara, eu tava pensando... É alternativo, mas tá longe de ser ruim, hein? Não, claro. Sem dúvida. Fala. Mas acho que de todos os grandes envolvidos no 16avos de final da Copa do Brasil é o que tá arriscando mais. Você acha? Então, mas arriscando, ganhou. Mas é o Botafogo da Paraíba. Fala por causa do Palmeiras. É o time... É que o Versões não era nascido. Você lembra desse jogo aqui, ó? E Botafogo da Paraíba e Flamengo. Não é esse? Tem o Botafogo da Paraíba e Flamengo, o Botafogo ganhou? Ganhou do time do Zico, né? Jogo histórico, 80 no Maraca. 81, ano principal do... Não é do time do Andrade, Adílio e Zico, então não sei o que lá. Time. Tita Nunes e Lico. Claro que está muito longe disso, né? Mas ficou numa situação complicada, né? É o jogo que dá para arriscar, Mas é aquilo. Goleiro, reserva. Não sei o quê, zagueiro da base. Algumas improvisações. Eu não sei. É que o Arnaldo Dito isso, 5-0. Então, não, 5-0 não vai ganhar. O meu ponto não, mas vem cá, eu sei que considerando que ele está mexendo... Tem que tomar uma atitude para estar inteiro, minimamente inteiro. Uma coisa, considerando que ele está mexendo muito no time, não significa que o time vai ter mais gás e vai poder fazer o jogo que ele gosta? Ou não? Uma bobagem. Não, pode ser. É que o alerta do Arnaldo, provavelmente ele tá com aquela coisa que o flamenguista chama de flamengada, que de vez em quando o time dá aquela flamengada. Mas, sinceramente, eu não vejo esse risco hoje, não. E no Allianz, tem risco, Massa? Teve diminuição do preço do ingresso? Qual é a pegada? Tem malvadão. Hoje tem Flamengo e Botafogo, hein? Hoje tem Flamengo e Botafogo, mas se der Flamengo não tem elefante, porque o Botafogo da Paraíba, então o Pedrinho vai ficar tranquilo amanhã. E quem vai contar tudo pra gente, e eu juro por Deus que quem criou esse apelido foi Flávio Amêndola. Eu? Thiago Carvalho, o nosso bebê reborn da Band Rio. Boa tarde, Thiago Carvalho! Cara, por quê? Não. Se o Flávio inventou esse apelido, ele tem que se explicar agora. Não tem o menor cabimento. É porque o que acontece hoje, a gente tava mais cedo na redação, e aí a gente tava vendo ali a programação da Band, né? Tava no Bora Brasil e uma matéria de Bebê Reborn. E aí o Thiago, ele explicitou pra gente o quanto ele gosta de Bebê Reborn, o quanto ele é a favor de Bebê Reborn. Aí eu trouxe isso aqui pro debate, aí o GV fez essa ponte, mas tudo certo. Muito bem, o Bebê Reborn da Tijuca. Boa tarde, Thiago Carvalho. Me dê informações, seu cabelo tá lindo com esses mullets aí atrás. Cara, inclusive, tinha uns memes de Bebê Reborn na internet esses dias. Eu recebi uma figurinha do Bebê Reborn de cada técnico do Brasil. E tinha um Bebê Reborn do Fernando Diniz que era maravilhoso. Eu vou mandar pra vocês pra gente botar no Donos da Bola durante a semana aí. Maravilhoso, bebezinho Reborn do Fernando Diniz. Agora, eu queria trazer um outro assunto que não tinha nada a ver com isso. Vocês até me atrapalharam. Cara, eu juro, pode cair um toró na minha cabeça. Aqui tá 200 graus no Maracanã. Eu tô aqui tem uns 50 minutos, eu não vi uma camisa do Flamengo ainda. E passaram 2 torcedores do Botafogo da Paraíba. Eu chamei ele...
eles acho que entraram no Uber ali, não sei, não consegui trazer para participar do nosso programa. Mas, em nível de torcida, nesse momento no Maracanã, está 2-0 Botafogo da Paraíba. Bobeiras à parte, vamos falar sobre futebol, que é o que interessa, e é para isso que me pagam. Bom, o Flamengo tem problemas para logo mais. Como o Felipe Luiz já vem falando aí recentemente, principalmente em relação aos desfalques, aí ele tem problemas em relação ao departamento médico, tem problemas em relação a desgaste, vamos trazer então primeiro a fala do Felipe Luiz para elucidar a questão e depois eu trago que problemas são esses. Então, portanto, Felipe Luiz, vamos lá. Menos de 72 horas para descansar e óbvio que enquanto a perna está fresca, dura, a saúde dos jogadores, o futebol está ali. Agora, desse jeito, que o torcedor se acostume. Os melhores não vão estar no campo, nem aqui, nem os do Palmeiras, nem os do Botafogo, nem... É simples assim. Bom, então, em relação a essa fala do Felipe, no último final de semana, o Felipe já não contou com a Arrascaeta. Poucas horas antes do jogo, o Arrascaeta ainda não tinha condições físicas, apesar de ter tentado ali ao máximo se esforçar para recuperar o condicionamento físico, para estar no jogo contra o Botafogo, no clássico do último final de semana. Portanto, ele foi poupado. E aí, hoje, o Arrascaeta deve voltar à relação entre os atletas que vão vir ao Maracanã, porém, não deve começar também no time titular. E a situação do Arrascaeta, ela não é exclusiva dele. Vários atletas do Flamengo vêm passando por questões de desgaste físico. O calendário, o tempo, esse sim é um inimigo do Flamengo. O Flamengo que ainda tem o Super Mundial pela frente. Então o Felipe tem que ir ali moldando quais jogadores ele pode ou não contar a cada rodada, a cada competição. Para hoje, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandro, Luiz Araújo, Bruno Henrique, todos esses jogadores devem ter menos minutagem durante a partida, começam no banco de reservas e, se possível, nem vão entrar em campo. O Flamengo deve vir com um time muito mesclado, com muitas novidades para a partida de logo mais. Dos titulares mesmo, o Gerson volta ao time, porque no último final de semana ele suspensão e não jogou. O Wesley, que está suspenso no Campeonato Brasileiro e não vai jogar contra o Palmeiras no próximo final de semana. Esse deve ser mantido, então, hoje no time, porque vai acabar descansando no próximo final de semana. E o Pedro, que está voltando de lesão, ainda precisa de minutagem para ir ganhando aí mais condicionamento. Deve ter também aí essa estratégia de permanecer nesse time titular do Flamengo. Então tá aí, né? Tá aí um pouquinho do que eles falaram, um pouco do que foi comentado lá no programa Os Donos da Bola. Isso aí já lá no Rio de Janeiro. A gente começou vendo a imprensa paulista ali elogiando o Flamengo, o time titular do Flamengo, né? Um time muito forte, sem sombra de dúvidas. Então tem tudo para conseguir mais uma boa vitória dessa vez, jogando no Maraca ali no seu estádio. Então certamente hoje é um jogo muito importante para o Flamengo. O Pedro ganhando minutagem, tomara que ele faça uma boa partida, possa marcar talvez, quem sabe até uns golzinhos contra o Botafogo da Paraíba. Na ida só deu Flamengo, então na volta a tendência é que seja assim também, mesmo o Mengão jogando com um time alternativo, assim por dizer. Daqui a pouco voltaremos, um grande abraço, até logo mais, valeu!